O que está por trás desse ódio feroz das nações ao redor de Israel? O que as Escrituras dizem sobre tudo isso? Neste vídeo, você vai descobrir as revelações proféticas que explicam esse conflito, as raízes espirituais desse ódio antigo e o futuro impactante que Deus já revelou. Vai abrir seus olhos para o que está por vir. Os conflitos entre o Irã e Israel são um tema central nas questões geopolíticas do Oriente Médio, com raízes profundas na história e nas narrativas religiosas. Quando olhamos para as Escrituras, o Irã, anteriormente conhecido como Pérsia, e Israel possuem uma relação complexa que se reflete em vários textos proféticos e históricos da Bíblia. A seguir, examinaremos o contexto bíblico e como os ataques do Irã contra Israel podem ser vistos através da lente das profecias. O Irã, que no período bíblico era conhecido como Pérsia, desempenhou um papel significativo nas Escrituras. Um dos acontecimentos mais notáveis foi o decreto de Ciro, rei da Pérsia, que permitiu o retorno dos judeus exilados para Jerusalém e a residência do templo, Esdras 1:1-4. Nesse contexto, a Pérsia é retratada como uma nação benéfica ao povo de Israel. Porém, as Escrituras também mencionam o envolvimento da Pérsia em eventos futuros, em um contexto mais tenso e profético. Um dos principais textos que mencionam a Pérsia no contexto de um futuro conflito envolvendo Israel está em Ezequiel 38 e 39, onde a profecia de Gog e Magog está descrita. Nessa passagem, a Pérsia é mencionada como uma das nações aliadas de um grande exército que se levantará contra Israel nos últimos dias. Ezequiel 38, 4-5. E te farei virar e porei anzóis nos teus queixos, e te trarei a ti com todo o teu exército. Pérsia, Cuxe e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Aqui, a Pérsia, Irã, está listada entre os aliados de uma coalizão de nações que marcharão contra Israel sob a liderança de Gog, o príncipe de Magog. Embora os detalhes exatos da identidade de Gog e Magog sejam alvo de diversas interpretações, muitos estudiosos entendem que essa profecia aponta para um evento futuro em que as nações do norte de Israel, com algumas interpretações modernas revelando a Rússia, formarão uma aliança com o Irã, Pérsia e outros países para invadir Israel. Este evento, conforme descrito em Ezequiel, ocorrerá nos últimos dias e culminará em uma intervenção divina em favor de Israel. O Senhor diz que ele será santificado por meio desse evento, ao derrotar os exércitos que invadiram Israel, revelando sua soberania e poder. Ezequiel 38, 18-23. Naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, subirá o meu furor. Pois no meu zelo, no fogo da minha indignação falei. Certamente naquele dia haverá grande tremor na terra de Israel. E mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Outro livro profético que pode estar relacionado a essa tensão entre o Irã, Pérsia e Israel é o de Daniel, especialmente no capítulo 10, onde há uma visão de um conflito espiritual envolvendo o príncipe da Pérsia. Nesse contexto, Daniel estava jejuando e orando por entendimento sobre o futuro de Israel, e um anjo lhe foi enviado com uma mensagem, mas foi atrasado pelo príncipe do reino da Pérsia. Daniel 10 e 13. Este príncipe é frequentemente entendido como um ser espiritual que se opõe aos propósitos de Deus para Israel. Além disso, no capítulo 11 de Daniel, há uma descrição de uma série de guerras entre os reis do norte e do sul, que alguns comentaristas associam a futuros conflitos envolvendo Israel e seus vizinhos, embora a identificação exata dos reis seja complexa. Embora o nome Pérsia não aplique diretamente nas profecias de Isaías e Jeremias em um contexto de hostilidade contra Israel, ambos os profetas preveem o envolvimento de nações estrangeiras em julgamentos contra Israel e a restauração do povo de Deus após o exílio. A Pérsia, como já mencionado, desempenhou um papel histórico importante na restauração de Israel após o exílio babilônico.
No entanto, Isaías e Jeremias também falam de um futuro em que todas as nações que se opõem a Israel serão julgadas e destruídas, o que pode ser entendido como um prenúncio dos eventos descritos em Ezequiel 38 e 39. O cenário contemporâneo entre o Irã e Israel tem profundas implicações geopolíticas, religiosas e históricas. O Irã, com sua postura agressiva contra Israel, busca alianças regionais e o fortalecimento militar, frequentemente mencionando a destruição do Estado de Israel. Para muitos estudiosos bíblicos e teólogos, esses trechos podem ser vistos como anúncios dos eventos profetizados em Ezequiel 38 e 39, onde uma coalizão de nações se levantará contra Israel com a Pérsia, Irã, sendo uma parte ativa dessa aliança. Essas profecias são vistas como um reflexo da tensão atual entre o Irã e Israel. Podem trazer à tona a relevância contínua das Escrituras no contexto das realidades geopolíticas de hoje. A atual hostilidade das nações ao redor de Israel, como o Irã, e o ódio que frequentemente leva a conflitos e bombardeios, são realidades que podem ser comprovadas à luz das Escrituras. Desde os tempos bíblicos, Israel tem sido uma nação singular e escolhida por Deus, enfrentando desafios e inimizades que muitas vezes têm origem espiritual, além de políticas e territoriais. Para entender as razões pelas quais o Irã e outras nações têm tanto ódio contra Israel e por que a mídia internacional frequentemente culpa Israel por se defender, é importante olhar para as profecias e narrativas bíblicas que abordam o papel de Israel e as reações das nações circundantes. A partir de Gênesis 12, 2 a 3, Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo-lhe que sua descendência se tornaria uma grande nação. Ele afirmou: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desde então, Israel foi chamado a ser uma nação separada, consagrada a Deus. E isso colocou Israel em uma posição única diante das nações. O ódio contra Israel muitas vezes é o reflexo dessa separação divina, uma resistência ao plano de Deus e à escolha de Israel como o seu povo. O próprio Cristo oferece essa oposição em João 15, 18 a 19, ao dizer: se o mundo os odeia, saibam que me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria como se fosse dele. Mas vocês não são do mundo, eu os escolhi, e por isso o mundo os odeia. Desde o tempo dos profetas, as Escrituras apontam para uma resistência constante das nações contra Israel. Isso se vê, por exemplo, em Salmos 83, onde é descrita uma conspiração das nações ao redor de Israel para destruir seu nome da terra. Salmos 83:4. Disseram: vinde e risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. O salmista continua a listar os povos que se aliam contra Israel, representando as nações vizinhas que, historicamente, odiaram a existência de Israel e buscaram sua destruição. Esta narrativa de um desejo das nações em eliminar Israel ecoa até os dias atuais, especialmente em regiões como o Oriente Médio, onde a existência de Israel é vista por alguns regimes e ideologias como uma afronta. Esse ódio, segundo as Escrituras, muitas vezes não é apenas político ou territorial, mas espiritual. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:12, nos lembra que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Essa batalha espiritual se manifesta na oposição que as nações apresentam ao plano de Deus para Israel. Os conflitos que Israel enfrentou no cenário atual também podem ser vistos como o cumprimento das profecias bíblicas sobre os últimos dias. As Escrituras prevêem um aumento da hostilidade contra Israel, especialmente à medida que nos aproximamos dos eventos descritos nos livros de Ezequiel, Daniel e Apocalipse. Em Ezequiel 38 a 39, como discutido anteriormente, nações como a Pérsia,
atualmente o Irã, se levantarão contra Israel em uma grande coalizão. Isso sugere que a tensão entre o Irã e Israel pode ser parte de um plano profético maior, onde as nações se unirão para tentar destruir Israel nos tempos do fim. Além disso, Jesus, no Evangelho de Mateus 24, descreve os sinais dos últimos tempos, incluindo guerras e rumores de guerras, apontando para um período de intensa tribulação para Israel e para o mundo. Os conflitos que Israel enfrentou podem ser vistos como sinais do cumprimento dessas profecias. A mídia internacional frequentemente retrata Israel de maneira negativa, mesmo quando a nação está apenas se defendendo contra ataques. O recente bombardeio pelo Irã e as reações da mídia culpando Israel por se defender refletem o padrão bíblico de desinformação e manipulação das nações contra o povo de Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias muitas serão enganadas e a verdade será distorcida. Em Isaías 5:20 lemos: Ai dois que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Essas manifestações de inversão moral se refletem quando a mídia internacional minimiza ou ignora as agressões contra Israel e amplifica as críticas quando Israel se defende. Além disso, as Escrituras dizem que Jerusalém se tornará um cálice de tontear para todos os povos ao redor e uma pedra pesada para todas as nações. Zacarias 12, 2-3. As nações tentarão ferir Israel, mas serão esmagadas em seus esforços. Essa profecia aponta para o papel central de Israel nos conflitos globais e na continuidade interrompida e no ataque por parte das nações. Nenhum cerne do ódio contra Israel está a ser destruída do plano redentor de Deus. Israel é uma nação pela qual Deus revelou sua lei, seus profetas e por fim trouxe o Messias, Jesus Cristo, ao mundo. Para aqueles que resistem ao plano de Deus, a existência de Israel é um lembrete constante da soberania divina. Em Romanos 11, Paulo explica que, apesar da exclusão de muitos em Israel, o povo continua sendo amado por causa da eleição. E Deus ainda tem planos para sua restauração completa. Esse plano redentor de Deus é, muitas vezes, a raiz do ódio espiritual que as nações por Israel. Satanás, o inimigo de Deus, sempre tentou destruir o povo de Israel para impedir o cumprimento das promessas divinas. Assim, o conflito atual entre o Irã e Israel pode ser entendido como parte dessa batalha cósmica entre as forças do bem e do mal, que se refletem em conflitos territoriais. Nos tempos em que vivemos, é impossível para nós, crentes e seguidores de Cristo, ignorar a crescente onda de ódio contra Israel. Este conflito não é apenas uma questão de território ou política, vai muito além disso. As Escrituras nos alertam que, nos últimos dias, Israel seria cercado por inimigos. E o que vemos hoje no cenário mundial, com os ataques do Irã e o ódio inflamado das nações vizinhas, é nada menos do que o cumprimento dessas profecias. Precisamos olhar para esses acontecimentos com a clareza espiritual que a palavra de Deus nos fornece. Não podemos nos permitir ficar indiferentes ou ser enganados pela mídia internacional, que muitas vezes distorcem a verdade e invertem os fatos. Israel, desde o início, foi uma nação escolhida por Deus. Lá em Gênesis 12, 2-3, quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele declarou: Farei de ti uma grande nação, e abençoarei aqueles que te abençoarão, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Esta promessa não foi temporária, ela é eterna. Israel foi e sempre será um sinal visível do plano de redenção de Deus para o mundo. No entanto, com esse chamado único, também vieram grandes desafios. As Escrituras nos mostram repetidamente que, ao longo da história, as nações se levantaram contra Israel, movidas por ódio, inveja e, em última instância, por uma resistência ao próprio plano de Deus. O que nos preocupa profundamente como crentes é que esse ódio contra Israel hoje não é apenas uma questão política. Ele tem raízes espiritualmente,
Estamos vendo o cumprimento de profecias bíblicas se desenrolando diante de nossos olhos, como em Salmos 83, por exemplo. Nações como o Irã, movidas por um ódio profundo e histórico, fazem de tudo para ver Israel riscado do mapa. O que torna tudo ainda mais alarmante é o papel da mídia internacional. Enquanto Israel luta pela sua sobrevivência, defendendo o seu território e o seu povo contra ataques violentos e incessantes, a mídia frequentemente retrata essa defesa legítima como agressão. Esta transmissão dos fatos é uma ferramenta poderosa nas mãos daqueles que se opõem ao plano de Deus. E sabemos pela palavra que este tipo de engano seria prevalente nos últimos dias, como falado anteriormente sobre Isaías 5. Estamos vivendo exatamente esse tempo. A mídia, que deveria ser imparcial e buscar a verdade, muitas vezes se alinha com a narrativa de que Israel é o opressor, quando na realidade Israel está apenas se defendendo de inimigos que querem sua destruição. Como crentes, isso deve nos causar indignação e tristeza profunda. Devemos considerar que o que está em jogo aqui é muito mais do que uma questão de diplomacia internacional ou geopolítica. Há uma batalha espiritual em curso. O conflito contra Israel é, no fundo, uma resistência contra o plano redentor de Deus, que passa diretamente por essa nação. Quando vemos ataques como o do Irã, ou quando líderes globais se posicionam contra Israel, é essencial que compreendamos que isso é, muitas vezes, uma expressão de uma guerra espiritual maior. E não podemos ignorar o fato de que alguns desses líderes, em particular, se posicionaram de maneira extremamente preocupante contra Israel. Um exemplo claro disso é o presidente Lula, do Brasil, que, de forma pública e sem o devido conhecimento das implicações espirituais e proféticas, expressou críticas contra Israel e sua política de defesa. É profundamente lamentável que os governantes, muitas vezes sem uma compreensão profunda do que está no jogo, tomem posições que podem trazer consequências desastrosas para suas nações. A Escritura é clara. Aqueles que se levantam contra Israel se colocam contra o próprio Deus. Em Zacarias 12:3, o Senhor nos diz: "Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem levantá-la se ferirão gravemente." Governantes como Lula, ao se posicionarem contra Israel, estão, na verdade, se posicionando contra o plano de Deus. A história nos mostra que aqueles que amaldiçoaram Israel cedo ou tarde experimentaram o juízo de Deus. Isso é algo que deve nos preocupar profundamente como nação. O Brasil, que por tanto tempo manteve uma relação de apoio com Israel, agora se vê sob a liderança de alguém que, com suas palavras, pode estar colocando o país em uma posição de risco espiritual. Gênesis 12:3. Não é apenas uma promessa de vitória para aqueles que apoiam Israel, mas também um alerta sério sobre as consequências de se opor a essa nação. Outro fator que deve nos trazer indignação é a maneira como muitos líderes globais e a mídia estão cegos para a realidade espiritual deste conflito. Eles veem apenas as questões superficiais, políticas, econômicas ou territoriais, e ignoram o que está por trás disso. Uma batalha entre a luz e as trevas, entre o plano de Deus e as forças que o procuram. Quando os governantes se alinham com aqueles que querem ver Israel destruído, eles estão de fato se colocando ao lado do mal. Nós, como crentes, precisamos estar em oração constante por Israel. A Bíblia nos exorta a orar pela paz de Jerusalém, Salmos 122:6. E isso deve ser uma prioridade em nossas vidas. Mas além de orar, precisamos também estar atentos e prontos para defender a verdade, mesmo quando ela não é popular. Precisamos ter coragem para nos posicionarmos ao lado de Israel, sabendo que, ao fazer isso, estamos do lado do plano de Deus. O que vemos hoje, o ódio às nações, as manipulações da mídia e a cegueira de muitos governantes, é apenas o começo. As Escrituras são claras. Nos últimos tempos, a pressão sobre Israel aumentou, mas Deus promete que, apesar de toda essa oposição, Ele protegerá seu povo.
E nós, como seguidores de Cristo, precisamos estar do lado certo dessa história, sempre alinhados com a verdade da palavra e com os propósitos de Deus para Israel. Que fiquemos atentos aos sinais dos tempos, que não nos deixemos enganar pelas mentiras e distorções, e que possamos, com fé e coragem, nos posicionar ao lado de Israel, a nação que Deus escolheu para si. Antes de terminarmos, convido você a unir-se a nós em uma oração sincera, buscando a direção de Deus para os tempos em que vivemos. Vamos nos aproximar dele com humildade, permitindo a importância de Israel no plano divino e pedindo por sua misericórdia sobre todos nós. Vamos orar. Pai Celestial, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo Tua soberania sobre todas as nações e sobre Israel, Teu povo escolhido. Pedimos, Senhor, que estendas Tua proteção sobre esta nação tão amada, guardando-a de seus inimigos e trazendo paz em meio aos conflitos. Oramos também aos líderes e governantes, que eles tenham sabedoria e discernimento para agir de acordo com a Tua justiça. Aqueles que falam contra Israel podem ser tocados pela Tua verdade e guiados pelo Teu Espírito. Senhor, pedimos que continue a ter misericórdia de todos nós, que possamos sempre buscar a Tua vontade e permanecer firmes na verdade da Tua palavra. Que o Teu amor e a Tua paz reinem em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém.